Muita gente quer trabalhar com a informação, mas ninguém quer, no final das contas, ter que pagar uma gorda indenização por dano moral ou acabar sendo condenado criminalmente por calúnia, injúria e difamação. Como não ser processado, ou pelo menos não perder os seus processos, sendo jornalista, trabalhando com notícias? Eu sou Vinícius Macia, eu sou jornalista e eu vim te mostrar 3 elementos que você obrigatoriamente e em ordem deve verificar para que a sua notícia não acabe sendo alvo de processos ou, caso seja, que você acabe ganhando esse processo sem ter que pagar indenização, sem ser condenado criminalmente. O primeiro ponto do seu checklist é o animus narrandi. Em todo processo criminal por crimes contra a honra ou em processo cível de indenização por dano moral, você vai encontrar a palavra animus. Por quê? É necessário que se entenda qual a intenção de alguém ao divulgar aquele tipo de fala, ao falar aquilo, ao escrever aquilo, etc, etc. Se o animus for o animus diffamandi, ou seja, a intenção de difamar, a intenção de manchar a reputação da pessoa, essa pessoa acabará condenada, terá que pagar indenização, será criminalizada. Agora, existem outros ânimos, por exemplo, o animus jocandi, que é quando eu faço uma piada. Pense se não existisse o animus jocandi, a quantidade de humoristas que seriam processados e condenados se não se reconhecesse a legitimidade de alguém falar com a intenção de fazer piada. Então, fazer piada pode. Quando eu falo em animus jocandi, quando eu falo com a intenção de fazer piada, eu não tenho que ser punido por nada. E aí entra o animus narrandi, ou seja, o repórter. O jornalista que publica notícias e reportagens, eles têm a intenção de narrar o que está acontecendo. Para que fique muito claro a sua intenção de narrar o que está acontecendo, tem alguns critérios. O primeiro, você tem que trabalhar com a verdade. Isso é o essencial, tanto é que é o ponto 1.1 das nossas dicas aqui. Se você trabalha com mentira, você já está no caminho errado e provavelmente vai acabar perdendo aí alguns processos. Trabalhe com o que você tem de fato. Apure, pegue ou pelo menos busque a verdade. Se não der para você buscar a verdade, no final das contas você tem que corrigir eventuais incorreções. Ou seja, publicar um esclarecimento ao seu público. É uma questão ética e também uma questão para que você evite problemas com a justiça. Segundo lugar, é necessário evitar no texto noticioso juízos de valor. O animus narrandi ele só se faz quando você deixa muito claro que você está narrando. E para narrar, você não pode opinar. Quem narra, conta o que aconteceu. Aconteceu isso e aquilo. Se você coloca adjetivos, comentários, isso vai derrubar a visão de um juiz de que você estava em animus narrandi e vai fazê-lo desconfiar de outros ânimos. Mais um ponto. Coloque no seu texto a indicação de como você apurou as coisas. Você pode observar isso em muitos textos jornalísticos, né? Segundo informações da agência tal, segundo documentos mostram que, ou seja, o jornalista ele coloca na sua matéria marcas que nos mostram ao seu leitor, ao seu público, de onde ele tirou aquilo. E mostra também que ele teve um trabalho para buscar a verdade. E, portanto, mostra que o ânimos dele é o ânimos de narrar. Se ele não quisesse narrar e quisesse difamar, ele não precisaria ter nenhum trabalho. Ele simplesmente inventaria uma mentira dentro da casa dele e sairia publicando aquilo. A quarta questão aqui, e que talvez já englobe as outras 3, é a linguagem jornalística. Estar atento aos cacuetes, aos clichês, à técnica textual do jornalista. De colocar no primeiro parágrafo todo o lead, quem, o que, quando, onde, como, porquê, ir desdobrando, usar o formato de pirâmide invertida, o mais importante primeiro e depois você vai contextualizando. Usar
toda a técnica, usar o presente do indicativo na manchete, se você usa elementos da linguagem jornalística, o juiz vai entender que aquilo é uma matéria jornalística e que, portanto, você estava em animus narrandi. O jornalista, ele tem, por excelência, o animus narrandi. Combinado? Haja em animus narrandi. Segundo elemento, você precisa ouvir o outro lado. Não adianta você tão somente narrar se você não dá para a parte que é citada, para a parte que é acusada, o direito de se manifestar. Se você não dá o direito de se manifestar, você corre, inclusive, o risco de ser injusto com ela, de colocar informações ali que teriam como ser desmentidas e que tem uma justificativa, mas que você não colocou porque você não ouviu. Ouvir o outro lado, inclusive já li jurisprudência quanto a isso, ouvir o outro lado pode te safar de uma indenização, inclusive. Tem, inclusive, um caso aqui de, se não me engano, de um dos donos da Rede TV, em uma matéria sobre IPTU atrasado ou algo assim, em que o juiz deixou muito claro, olha, o jornalista mandou para você um convite para você se manifestar por e-mail, esperou 1h30 para que você se manifestasse e você não fez isso. E agora você quer processar? Não. Então não vou te dar a razão. Não deu o ganho de causa. Tá certo? Vamos lá. Depois, dentro de ouvir o outro lado, ponto 2.1 aqui das nossas dicas, deixe clara a deadline. Ou seja, não adianta você convidar a pessoa para se manifestar e não deixar claro para ela até quando ela pode se manifestar. Então deixe claro o prazo, quando a sua edição fecha e o seu texto vai ao ar. E aí a edição fechou, o texto foi ao ar, a pessoa está ciente de que naquele momento já não teria mais como se manifestar. Deixando a deadline clara, você se blinda dessa justificativa de eu ia dizer alguma coisa, mas ele não me deu tempo. Então deixe muito claro com a deadline. Lembre-se sempre de ter o registro da tentativa de contato. Eu gosto muito de usar o e-mail. O e-mail ele deixa tudo muito claro. No e-mail eu posso colocar o veículo, posso colocar o objeto da minha apuração, posso colocar a deadline e tudo aquilo fica muito registrado e pode depois servir como prova em minha defesa. Deixe muito claro tudo, deixe tudo muito registrado. Conversa de boca a boca, se não tiver gravada, depois não tem como você provar. Outra coisa, terceira e última, se a pessoa não quis se manifestar, para que aí você já deixe claro até para o juiz, quando o juiz for observar essa sua matéria, coloca na nota pé, coloca lá embaixo, procurado, a pessoa não quis se manifestar. Você fazendo isso, você já deixa muito claro, até mesmo para a pessoa que foi citada, que ela não quis manifestar-se por culpa dela. Ela não quis falar, o espaço estava aberto. Inclusive, você deixou esse espaço ali na própria nota pé. Se a pessoa falasse, não precisaria da nota pé e você colocaria as informações dela no corpo do texto. Terceira e última dica. Não adianta você ter o ânimo de narrar, não adianta você ouvir o outro lado se você está contando uma fofoca da vizinha que traiu o marido. Portanto, é essencial que a sua notícia tenha interesse público, que ela verse sobre temas que vão afetar a coletividade. Nenhum juiz vai querer condenar alguém por uma matéria que fala sobre problema de tratamento de esgoto, sobre falta de funcionários na Secretaria de Saúde, sobre falta de professores na Secretaria de Educação, sobre corrupção, sobre fraude em licitação. Nenhum juiz vai condenar a atitude cidadã do jornalista de apurar fatos que são essenciais. E aí se reconhece o jornalismo como essencial em uma democracia para fiscalizar os poderes através da informação. Estamos combinados? Temos então, recapitulando, 3 elementos. Primeiro, animus narrandi, tenha a intenção tão somente de narrar. Número 2, ouça o outro lado, dê oportunidade do outro lado se manifestar. E número 3, que a sua pauta tenha interesse público. Seguindo tudo isso, você não tem o que temer. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, deixe seu like, inscreva-se, que eu trago mais dicas.